Bem, pessoal, conforme combinado, esse vídeo vai orientar como obter a nota do segundo bimestre. Diferente do primeiro, que foi uma nota, vamos dizer assim, padronizada, esse bimestre cada professor, cada disciplina terá a sua menção, tá? Entrando aqui no Google Sala de Aula, vou entrar numa turma qualquer aqui, tá? Vou fazer um exemplo, um professor de cada área, exatas, humanas e linguagem, mesmo sendo um processo muito parecido, muito similar. Entrar numa turma qualquer, clique aqui na 1O, eu venho nessa engrenagem, clico nessa engrenagem, desço a tela e chego aqui em avaliação. Já está formatado para ponderada por categoria e ativada aqui a nota final para o aluno, não precisa mexer nisso. Aqui nós temos a nossa avaliação referente ao primeiro bimestre, que era 16% exata, 11% humana, 23% linguagem e 50% formativa. Então, o primeiro exemplo aqui, sou um professor de exatas. Sendo um professor de exatas, então vou trocar esse valor para 50%. Nós sabemos que a Secretaria de Educação exige 50% de nota e 50% de trabalho, de atividades. Eu não sou de humanos, então 0%. Eu não sou de linguagem, então 0%. E a formativa, 0%, porque isso foi no primeiro bimestre. Então, no momento, eu só tenho 50% da minha nota, sendo aqui o nosso provão, que foi provão de exatas. Mais nada. Resta 50%, ou seja, onde está esse 50%? Se eu sou professor de exatas, então eu sou de ciências ou de matemática. Então, se eu sou professor de ciências, eu venho aqui e coloco 50% também. Observe que agora resta 0 e o botão salvar ficou ativado para eu salvar essa configuração. Então, exata 50% e se eu sou professor de ciências, 50%. Salvo. Imediatamente as notas estão sendo calculadas em cima desses dois itens, tá? Mesmo processo, vou entrar aqui em outra turma, em 2M, por exemplo, qualquer uma turma, venho na engrenagem, desço até a avaliação, ó, todas já estão configuradas assim e todas vão estar configuradas como no primeiro bimestre. Agora eu sou professor de humanas, então exatas 0%, não sou de exatas. De humanas, eu sou professor de humanas, então 50%. De linguagens, não sou professor de linguagem, 0%, e formativa, 0%, porque foi do primeiro bimestre. Tá? Se eu sou de humanas, ou eu sou de geografia ou de história. Vamos supor que eu seja de história. Então, eu venho aqui em História 2 e coloco 50%. Pronto. Aqui restam 0, ou seja, 50% de história e 50% do provão de humanas. O botão salvar ficou ativo, é só salvar que essa turma terá a nota configurada para esse professor. E por último, o último exemplo, que é muito similar como eu falei para vocês, uma turma qualquer, vou pegar aqui a 2G, um exemplo agora, um professor de linguagens, descendo aqui de novo as avaliações, ó, de novo configurado para o primeiro bimestre. Pode ser que alguns professores, ao fazerem isso, não vai ter mais essa configuração, né? Ou seja, um professor entrou com seu login, eu não fiz esse teste, se essa configuração aparece para outro professor, mas assim, é só você apagar o que o outro professor fez e você colocar a sua configuração. E isso não vai atrapalhar o outro professor, porque você vai fazer isso aqui no momento que você vai coletar as suas notas, né? Você faz isso, coleta as suas notas, então não vai atrapalhar o outro professor, sendo que isso aqui é online, é uma página da internet. Bom, sou professor de linguagem, então exatas 0%, humanas 0%, linguagem, eu sou professor de linguagem, então 50%. Formativa, vou esquecer formativa aqui de propósito, tá? Formativa aqui 50%, vou esquecer de propósito. Bom, se eu sou de linguagem, então eu sou de educação física, eu sou de artes, eu sou de inglês, eu sou de português. Vamos supor que eu seja de português. Eu vou lá e coloco 50%. Resta menos 50%. Onde é que deu? O botão salvar não ficou ativo e aqui ficou restando 50%. Porque eu esqueci de propósito a formativa. A formativa não existe mais, não ficou 50 aqui, com 50 aqui, 100. Com mais 50 aqui, 150. Então, ou seja, eu tenho que tirar menos 150, eu tenho que tirar. Então, é só dando um exemplo aqui de como eu posso identificar algum erro. Ó, tirei formativa, 0%, o botão salvar ativou. E aqui ficou, resta 0, ou seja, está bem distribuído, 100% está distribuído, 50% de português, dando um exemplo de português, se fosse de inglês era só tirar, botar 0 aqui e botar 50 de inglês, e assim sucessivamente. Então, acho que está bem tranquilo, bem claro, salvou aqui, pronto, né? O professor vai agora lá nas suas notas,
Cada um, depois que fez essa configuração, vai lá nas suas notas. Essas notas que aparecem aqui agora vai ser só de linguagens e do professor de português, tá bom? Essas notas vão aparecer aqui. Obviamente, né, que cada professor, antes de fazer isso, vai entrar nas suas atividades. Como exemplo aqui, o último exemplo do vídeo é de português. Ele vai entrar aqui, não precisa entrar não, pode colocar aqui, procurar seu tópico português, fica até mais visível, né? Acho que é um dos últimos que está por ordem alfabética, português, e ele vai olhar isso aqui, ó, teste de língua portuguesa, olha lá, português 2, está tudo configurado para português 2, ou seja, formativa, não tem problema, ou seja, a gente colocou 0% nessa opção formativa, então ele não vai pegar essa nota, ele só vai pegar essa nota, português 2, essa que não tem nada, ele obviamente não vai pegar, por isso que existe na hora de postar a atividade a opção categoria de nota. Então, naquela configuração que acabamos de mostrar, ele só vai pegar essa categoria de nota, tá bom? Do provão e nesse último exemplo aqui de português 2. Então, antes de fazer aquela configuração, dá uma conferida nas suas atividades. Ah, eu esqueci essa atividade aqui, por exemplo, que não tem nada, né? Essa atividade aqui era formativa 2. Você vem aqui em editar, né? Acho que material não vai poder, né? Por isso que não tem categoria de nota, porque foi um material, né? Deixa eu ver se tem uma outra aqui, mas eu acho que todos os outros foram. Deixa eu ver mais, se tem mais uma opção. Não, o resto são tudo materiais, não dá para dar o exemplo. Não. Vamos supor que, ó, vamos dar um exemplo aqui, que essa atividade aqui eu coloquei errado, não é formativa, ela realmente era português 2, tá? Eu vou fazer aqui, ó, venho aqui em editar, venho aqui em categoria de nota e altero a nota aqui. Depois que eu fizer essa alteração, obviamente, aí sim eu vou lá naquela configuração de nota e faço aqui na engrenagemzinha toda a configuração, tá bom? Então acho que está aí a dica, eu acho que é bem simples, né, bem prático, né? Então faça as conferências tudinho, vê se os alunos entregaram as notas, os trabalhos na verdade, se o seu prazo já encerrou, ou seja, não vai dar mais tempo, né? Pegue suas notas, pegou essas notas de cada turma, de cada aluno, passa para o Educar, né? Seguindo os prazos já orientados em reunião, que qualquer coisa estaremos tirando dúvida aí no grupo da escola, ok? Obrigado pessoal, é só isso mesmo.